Podemos começar? Vamos, claro. Bem, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu agradeço imensamente a presença de todos, de todas, e esse convite é extremamente importante, principalmente para o Poder Judiciário, para nós termos essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre a justiça, sobre os juízes, enfim, sobre o Poder Judiciário. E eu quando estava pensando em tudo aquilo que eu poderia dizer hoje aqui, eu me lembrei que recentemente eu assisti a uma entrevista do grande escritor amazonense, o Milton Ratum, que, aliás, já esteve aqui nesse espaço várias vezes, né? E ele falava nessa oportunidade que eu ouvi sobre o lançamento de um livro chamado Cinzas do Norte. E ele falava sobre o descaso histórico do governo com a Amazônia, falava sobre a violência contra as mulheres, contra os índios, contra as crianças, enfim, falava da impunidade. E aí, então, ele explica o porquê de uma das personagens desse livro ser tão crítico, tão satírico com relação ao Poder Judiciário. E o Milton Ratum sentencia, então, dizendo que isso acontece porque o Poder Judiciário no Brasil é frágil, embora pomposo e arrogante. Poder Judiciário frágil, pomposo e arrogante. Eu devo confessar a vocês que, depois de 25 anos de magistratura, de dedicação à justiça, é muito difícil ouvir isso. E eu fico me perguntando, será que eu sou assim mesmo? Será que eu sou um desses juízes? Será que eu sou assim frágil, pomposo, arrogante? Bom, certamente, como disseram para Helena Calmon recentemente, né? Não vamos generalizar. Mas, enfim, de qualquer forma, essa expressão do Milton Ratum é a representação de um ideal imagético do sistema de justiça, né? E nos convida certamente a uma reflexão. Será que realmente é isso que o povo pensa da justiça? Uma justiça frágil que talvez não esteja cumprindo com a sua obrigação de garantir os direitos, uma justiça pomposa, elitizada, uma justiça arrogante, ou seja, ensimesmada, olímpica, distante da realidade social? Será que é isso que o povo pensa realmente de nós, juízes? E aí, então, eu olho para a história do Brasil, vejo o Brasil colônia. O Poder Judiciário no Brasil ele se estrutura, no voto 1609, coisa assim, não é? Quando é criado o Tribunal de Relação. E aí, então... Estado da Bahia, né? No Estado da Bahia, que existiam os juízes do rei, que são chamados juízes de fora, né? Pois é, e os juízes originários, eleitos. Juízes eleitos, que não eram eleitos com esse processo democrático que nós temos, na verdade, eram juízes que... Na verdade, na colônia, as funções de Estado estão encerradas na mão do chefe político da vila, o chefe político local. É o presidente da vila, que ele é o intendente, ele é o juiz e ele é o chefe do que seria hoje o legislativo. Ele é o mandão local, ele é a potestade. Então, quando essa justiça local fazia muita ruaça, aí vinha o juiz do rei, para aplicar a lei do reino. Aí que o Oliveira Viana diz o seguinte, que esse juiz que vinha de fora, era o juiz de fora, contrário a esse juiz ordinário, esse juiz de dentro. Aí o Oliveira Viana dizia que o juiz era de fora, mas a comarca é de dentro, né? Então esse juiz de fora ele tinha duas funções, duas possibilidades. Chega, faz uma sentença e vai embora e ninguém vai executar essa sentença dele, né? Ou então, ele chegava e ele tinha prazo máximo para permanecer. Ele nunca poderia ficar num lugar por mais de 2 anos. Porque depois de 2 anos ele já se casava com a filha do potentado e ele entrava para o esquema e abandonava a coroa, né? Então essa era a questão da justiça. Que era das duas uma. Ou se garantia o direito do rei, os interesses do rei, ou se garantia os interesses das classes dominantes na época, etc. Exatamente. E é por isso exatamente que o Gregório de Matos Guerra, né, o boca do inferno, o baiano, né, vendo essas coisas, se rebela contra isso e o que ele diz da justiça? Como é que ele vê a justiça, essa justiça? Não é? Bastarda, vendida e injusta. Então, se nós unirmos essas duas pontas, né, do mundo contemporâneo com Milton Ratum e Gregório de Matos, lá no início da nossa história do judiciário,
nós vamos ter então esse ideário, uma justiça frágil, pomposa, arrogante, bastarda, vendida e injusta. Exatamente. Sediada em palácios, em cortes, cortes de justiça, palácio da justiça. E não é só. Lá no Brasil Colônia havia um escritor chamado André João Antonil. Ele escreve um livrinho que, na verdade, era um guia de época, assim, um guia 4 rodas, qualquer coisa assim, não é? Que trazia notas sobre o Brasil, etc. E é interessantíssimo que ele faz uma advertência. Olhem a advertência que ele faz. Ele adverte contra os perigos dos pleitos judiciais. E olha o que ele fala do processo. O processo constitui uma contínua desinquietação das almas, um sangrador de rios de dinheiro, pouco proveito de quem promove o pleito, ainda quando alcança, depois de tantos gastos e desgostos, em seu favor a sentença. Ou seja, ele acrescenta a ineficácia e a morosidade. Bom, e por falar em demora, já que estamos falando em morosidade, que é um tema muito atual, muito falado hoje, né? Mas se nós olharmos para Tomás Antônio Gonzaga, né, da Inconfidência Mineira, que aliás era juiz, ouvidor e juiz, que representava sem dúvida nenhuma a burguesia em ascensão naquela época, não é? Quando ele escreve aquele poema para Maria Dirceu, para sua amada, o que ele diz? Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos. Aí ele diz que ele vai para os braços da amada e quando ele volta, gostoso tornarei a ler o cansado processo. Vejam então, ele acrescenta isso tudo à morosidade da justiça. Mas ele acaba sendo julgado, é muito interessante, que naquele processo da conjuração mineira, eu vou usar a conjuração aqui para não chamá-los de inconfidentes, naquele processo de conjuração, eles são julgados por quem não compunha as cortes de julgamento, né? Porque não se confiavam, nem a corte confiava nos juízes. Então são nomeados desembargadores que os julgam e depois esse pessoal requer seja integrado nos quadros. Assim, olha, porque senão o julgamento que fizemos deles poderá, né, ser inquinado de nulidade. E eles acabam ganhando um emprego, né, permanente de desembargadores, né, dos tribunais de relação, né, porque participaram, né, deste julgamento sob encomenda. Bem, aí então nós chegamos numa ampliação daquele conceito, né? Justiça bastarda, vendida, injusta, frágil, pomposa, arrogante, ineficaz, cara e demorada. Mas era aquele tempo, né? Aquele tempo, absolutamente. Só que essa ideia, ela vai acontecendo, aparecendo ao longo da nossa história. Então a gente entra, por exemplo, no Império, né? E aí nós encontramos Martins Pena, um autor que escrevia peças, né, teatrais, e ele escreve uma peça que é hilária, que é extremamente interessante. O Juiz na Roça. Né? O Juiz de Paz na Roça. Aí, o Juiz de Paz na Roça, exatamente. E ele conta, nessa peça, ele mostra um juiz que recebia bananas para julgar, né, que se vendia por bananas, por leitões, né, recebia leitões para julgar. Então ele começa a denunciar exatamente a venalidade dentro do Poder Judiciário e mais a deficiência cultural dos juízes, que eram juízes de colônia, etc. Mas nessa peça, né, do Martins Pena, tem uma parte muito interessante, que o sujeito chega lá e reclama, olha, eu queria que o senhor fosse lá medir as minhas terras. Eu disse, não vou, estou ocupado com as minhas coisas, com o meu roçado, eu vou cuidar dos seus, né, da sua causa. Eu disse, não, mas a lei manda que quando alguém, né, lhe busca, o senhor atenda. Eu disse, você ainda é desaforado. Eu te prendo. Eu disse, não, o senhor não pode me prender. A lei não deixa. Eu disse, então a lei está revogada. Eu falei assim, eu disse, não, mas a Constituição não te dá poderes para revogar a lei. Ele falou, então tá bom, está revogada a Constituição. E esteja preso. Aí o cara xinga e sai correndo assim, pega esse sujeito, pega. Então o negócio, o sujeito no âmbito local, ele revoga até a Constituição. Notabilizou esse juiz como o revogador de Constituições. Né, o revogador de Constituições. Aliás, tem uma porção por aí ainda, né? Não aqui no Brasil. E sendo processados por isso, inclusive. Mas o Joaquim Nabuco, nessa época, não é? Ministro da Justiça, vejam que interessante essa questão da interferência do poder nas decisões judiciais. Ele chega a advertir os juízes por aplicarem a lei com rigor, contra a utilidade pública. E mais, e contra o pensamento do governo. O juiz não podia contrariar o pensamento do governo. Que, aliás, o governo era o rei. O rei não erra.
não é? E se eventualmente a vontade do rei contraria a lei é que está errada, evidentemente. Não é? Felizmente, os políticos atualmente não pensam assim. Não mudaram muito essa concepção. Isso é realmente o que nós podemos chamar de judicialização da política, né? Que se recomendava, inclusive, nas ações de liberdade dos escravos, que se preservasse o direito de propriedade dos proprietários dos escravos contra a liberdade dos escravos. Né? E por falar em liberdade dos escravos, por falar em conservadorismo, em propriedade, a gente não pode deixar de lembrar o grande José de Alencar, né, que também foi ministro da Justiça na época, né? Deputado, conservador, escravista, fazendeiro, né? Que certa vez até na Câmara Federal chegou a dizer que não ia perder tempo discutindo essa questão de lei do ventre livre, que era uma perda de tempo discutir isso. Né? Mas aí é interessante que de José de Alencar nós não encontramos críticas ao Poder Judiciário. Isso é uma coisa também interessante. A não ser uma crítica que ele faz ao corporativismo do juiz. Ele naquela época já criticava as férias dos juízes. Ele achava que os juízes tinham muitas férias, criticava as férias do foro. Né? Mas essa morosidade, ela aparece mais uma vez com Manuel Antônio de Almeida, não é? Memórias de um sargento de milícia. Memórias de sargento de milícia. É verdade que essa história todos conhecem, certamente todos já leram esse livro espetacular, não é? Ele é ambientado no tempo de Dom João VI, mas, na verdade, é uma crítica de época, não é? Foi escrito em outra época. E olha o que ele fala dos processos. Os processos constituem terríveis combates de citações, provarás, razões principais e finais, verdadeiros trejeitos judiciais. E a citação no processo era uma sentença de peregrinação. E os juízes? Os juízes ele os via como verdadeiros carontes, aquele caronte da mitologia grega, não é? Que recebia moeda para levar as pessoas no seu barco, atravessando o rio para chegar aos ínferos. Não é? E ele via os juízes como verdadeiros carontes, com as mãos às portas esperando a sua contribuição. Ou seja, a crítica às oligarquias, às classes dominantes, à venalidade. Isso não passa despercebido até mesmo por Machado de Assis. Até mesmo Machado de Assis, nós não vamos encontrar na obra de Machado de Assis, pelo menos eu não encontrei, alguma crítica muito direta ao Poder Judiciário. Mas, de uma certa forma, ele lembra uma coisa muito interessante. Lembra-se que Memória Póstuma de Brás Cubas, onde é que Brás Cubas vai estudar? Vai estudar em Coimbra. Não é? Brás Cubas, que vivia às expensas dos pais, que pertencia a uma elite, não é? Vai para Coimbra, vai se formar em Coimbra. E até ele diz que ele estudou o direito mediocremente, que o interesse dele não era o direito coisíssima nenhuma, não é? Que ele vivia... e que o diploma, para ele, representava uma carta de alforria. Era esse o objetivo. Então, o Machado, de uma certa forma, denuncia essa nossa tradição, que talvez aí comece a tradição da formação dos juízes, uma tradição na cultura de Coimbra, nessa cultura portuguesa. Tem no Machado de Assis, no Casmurro, a expressão a lei, ora lei. O que é a lei se o major quiser. Tem um outro momento nas crônicas, tem uma discussão no Rio de Janeiro, quem é que vai pagar o almoço dos jurados? Se é a Câmara, né, se tem uma verba própria, se é o Executivo. E aí ele pega e escreve assim, olha, os jurados têm que passar fome, porque a justiça, a pessoa já anda comendo muito, e o jurado vai chegar, vai almoçar, vai ficar sonolento durante o julgamento. O jurado com fome, ele faz melhor justiça. Que isso não seja estendido a todos os juízes, por favor, né? Por favor. Eu sou glutão. Mas nós podemos avançar um pouco no pré-realismo. Né? Saindo do romantismo, Machado já seria um pré-realista, né? Depois vamos encontrar Franklin Távora, o Cabeleira. E é extremamente interessante a crítica que o Franklin Távora faz à justiça em razão exatamente da criminalização da pobreza. Um assunto tão em moda hoje, tão falado, né, tão discutido, o uso do direito penal para controle das classes
mais desfavorecidas, excluídas, que se usa o direito penal como um instrumental de controle. E aí, então, ele observa nessa crítica ao poder, não só do poder judiciário, mas o poder de uma forma geral. E olhem só o trecho que ele cita no Cabeleira. O Cabeleira é condenado à morte. Né? O Cabeleira é um cangaceiro. Né? A justiça executou o Cabeleiro por crimes que tiveram a sua origem na ignorância e na pobreza. Mas o responsável de males semelhantes não será primeiro que todos a sociedade, que não cumpre o dever de difundir a instrução, fonte moral, e de organizar o trabalho, fonte de riqueza. Se a sociedade não tem, em caso nenhum, o direito de aplicar a pena de morte, e ele combate a pena de morte de uma forma muito tenaz, muito menos tem o direito de aplicá-la aos réus ignorantes e pobres, isto é, aqueles que cometem delitos sem pleno conhecimento do mal e obrigados, muitas vezes, pela necessidade. Pode ser uma crítica até simplória, superficial, mas de toda forma é uma crítica exatamente contra a criminalização da pobreza, que nós vamos ver depois na obra de Ariano Suassuna, no Auto da Compadecida. Vocês se lembram, no Auto da Compadecida, quem é o primeiro que é absolvido por Emmanuel? É exatamente o cangaceiro. Né? Quando há aquele julgamento, e o cangaceiro, todo mundo pensa que o cangaceiro está condenado, né? vai para o inferno direto. Ele é o primeiro que Emmanuel, o juiz, no caso, absolve, exatamente em razão dessa ideologia da criminalização da pobreza e do controle social. Né? Mas essa elitização que Machado de Assis refere, nós vamos encontrar também em Aloysio de Azevedo, na Casa de Pensão. Né? A Casa de Pensão naturalista e maranhense, Aloysio de Azevedo, quando ele fala da arrogância das oligarquias, ele nos apresenta um juiz chamado Dr. Amâncio. E o juiz Dr. Amâncio entendia que ser magistrado era uma questão de status social. Só para isso que servia, não tinha nenhuma outra função. Não tinha nenhum ideal de justiça, de busca de justiça, de fazer justiça, nada de ideais nobres. Ser juiz era uma questão de status social. Felizmente isso mudou, não é? Hoje os juízes não pensam nisso. Imbuído profundamente no ideal de fazer justiça, realizar os valores constitucionais. Um compromisso intenso com a constitucionalidade, tudo, ideais de justiça. Né? Enfim, mas nós podemos avançar um pouco, vamos chegar no século XX, né? Nossa ideia é chegar mais no século XX, mas nós vamos vendo que esses conceitos vão se repetindo. Né? Nós entramos no pré-modernismo, a Europa se prepara para a Primeira Guerra Mundial, o Brasil da República do Café com Leite, dos grandes proprietários rurais, substitui a República das Espadas, grandes levas de imigrantes, esplendor da Amazônia com o ciclo da borracha, né? E aí começam as revoltas, as tensões sociais, Canudos, Padinciço no Ceará, o Lampião no Cangaço, e algo que o João Batista gosta muito, um período da história muito interessante, não é? A Revolta da Chibata. Revolta da Chibata, o grande líder João Cândido, né? Por sinal, João Cândido é o nome de um filho, de João Batista. Né? Que está em casa assistindo. Está em casa assistindo, com certeza. João Cândido, né? O Almirante Negro. Mas, enfim, o anarquismo em São Paulo, os movimentos sociais, o pré-modernismo, e aí aparece Graça Aranha. Graça Aranha, em sua obra Canaã, olhem só o que ele fala sobre a justiça nesse período. O colono, ouvindo falar justiça, tirou o chapéu submisso e ficou como fulminado. O nome mágico da justiça aterrava-o. Quando se falava em tribunais e processos, todos se confragiam. A lei e o direito tinham ali um prestígio inquietador. Essa é a visão do sistema de justiça, que nessa visão interferia de forma absolutamente injusta na vida das pessoas, nas vidas dos particulares, para manter interesses do poder que era controlador. Né? E esse distanciamento do poder judiciário, do sistema de justiça, da realidade social, também é percebida por Lima Barreto.
Lima Barreto, logo em seguida, faz uma crítica à administração da justiça, e para lembrar apenas um dos pontos referidos por ele, eu vou lembrar aquela obra Numa a Ninfa. Não é? E olha o que ele diz, e essa é uma mensagem para os estudantes de direito que estão aqui, não é? Talvez as coisas tenham mudado, mas naquela época, segundo Lima Barreto, as matérias da faculdade de Direito só tinham a serventia de formar bacharéis em Direito. Só serviu para isso, para formar os bacharéis. Mas nesse período, não sei se você vai entrar aí no Monteiro Lobato, o Monteiro que edita, inclusive, o Lima Barreto, e aliás é quem paga o Lima Barreto. A única pessoa que pagou o Lima Barreto foi o Monteiro Lobato. Em 1914, Velha Praga, ele falando do povo, o Monteiro Lobato falando do povo, fala do caboclo. Ele diz assim, não há recurso legal contra ele. Ao caboclo, toca-se. Toca-se como se toca uma galinha que vareja pela sala ou um cachorro inoportuno. Então, é aquela coisa que ao povo não se dá acesso à justiça, nem se usa, né, o aparato jurídico, né, com as suas limitações, né, contra ele. Assim, toca-se. Né? É muito interessante isso do Monteiro Lobato, como que o povo é tratado pelo sistema de justiça, mesmo quando né, se atua, quando o sistema atua contra o povo. Esse conceito é bem claro também no Pedro Páramo, né, o mexicano Pedro Páramo, que ele tem aquela passagem em que ele diz assim que o pobre não existe. Exatamente. Uma frase muito simples, mas de uma força imensa e profunda. Né? Daqui a pouco, existe. Quando eu voltar a essa questão dos causos, eu vou entrar nisso, que a justiça ela desempenhou um papel. Ela nunca esteve alheia, né, a setores da sociedade. Ela nunca esteve distante de certos setores. Ela esteve distante, né, dos setores excluídos. Ela esteve sempre distante do povo, que a ela não teve acesso, né, e né, que ela, a justiça, também não respeitou, né, quando poderia, pelo menos, ter se limitado no âmbito da lei, no âmbito dos editos. O grande desencanto do próprio Monteiro Lobato com relação às coisas da justiça. Né? Ele termina a obra dele demonstrando um desencantamento total e absoluto. Ele que era promotor de justiça. Exato, né? Ele que era promotor de justiça. Na época não era esse o nome, né? Promotor de justiça. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso caminhar histórico e literário, e vamos lembrar o modernismo, a segunda fase do modernismo, né? 30, 45, com as grandes transformações do século XX, a quebra da Bolsa de Valores, Nova York, a Grande Depressão, o agravamento das questões sociais, e vamos desaguar no Estado fascista, no nazismo, né? E no Brasil, particularmente, Getúlio Vargas chega ao poder com o apoio da burguesia industrial, Revolução Constitucionalista 32 em São Paulo, a ditadura varguista, Estado Novo se implanta, e aí nós vamos buscar uma opinião de alguém que viveu esse período, Humberto de Campos. Humberto de Campos, acredito que todos conheçam, um maranhense, que em 1920 ele ingressa na política, torna-se deputado. Depois, com a Revolução de 30, ele perde o posto, mas ganha uma nomeação do próprio Getúlio Vargas, que gostava muito dele, gostava muito da obra dele, e o nomeia como diretor da Casa Rui Barbosa. Mas, enfim, o interessante é a visão que ele tem do Poder Judiciário e da Justiça e dos juízes, especificamente. Há um conto de Humberto de Campos extremamente interessante, que se chama O Caso de Litsing. E há uma passagem extremamente significativa que ele diz o seguinte: quando a justiça quer, os cestos sobem os rios, os peixes cantam nas árvores e os pássaros fazem ninho no fundo do mar. Coisa dela. É uma arrogância absoluta, não é? E por falar em arrogância, eu não posso deixar de lembrar o grande Nelson Rodrigues, né, o anjo pornográfico, na década de 30, aqui estamos então bem no século XX, não é? Que ele nos apresenta, em uma das suas obras interessantíssimas, ele nos apresenta o juiz Odorico Quintela, que é um juiz carioca, um juiz do Rio de Janeiro. João Batista é mineiro, por isso que eu posso dizer assim, atua no Rio de Janeiro, mas é um juiz... É um juiz de fora, É um juiz de fora. É o próprio juiz de fora. É o próprio juiz de fora. Mas
Há uma passagem em que o Odorico Quintela é aquele que se apaixona pela engraçadinha, né? Um homem de boa moral, um exemplo de moralidade, um exemplo de juiz, mas se apaixona pela engraçadinha, né? Mas enfim, há um momento em que ele vai pegar um táxi, o taxista não quer levá-lo para um determinado lugar, e ele diz assim, vou até ler exatamente como o próprio Nelson Rodrigues descreve esse diálogo, né? Ele diz assim para o taxista, meu amigo, o senhor vai me levar sim. O senhor está falando com uma autoridade. E pergunta com sarcasmo. Sabe ler? Então lê, rapaz. Juiz. Compreendeu? Podia lhe prender. E nem mais uma palavra. Aí então o taxista, obviamente, o leva até o local onde ele quer. Ele reclama do preço da corrida. Obviamente, o taxista não cobra a corrida, é evidente, não é? E aí o juiz afirma o seguinte, graças a Deus, todo mundo tem medo do judiciário. Ninguém está livre de um processo. Ele ia acrescentar, nem Jesus Cristo. Mas contornou a irreverência. O judiciário era o medo original do homem. E o Nelson Rodrigues não para por aí, ele denuncia também a fragilidade do judiciário. Esse mesmo juiz, logo em seguida, diz o seguinte, ser juiz é dar murros em ponta de faca. A inutilidade absoluta do juiz, reconhecida por essa personagem, né? Que chega um certo momento que acaba confundindo o próprio judiciário com a figura do juiz. Então é um momento muito interessante, hilário até, que ele fica bêbado, né? Ele bebe demais, fica bêbado. Aí as pessoas chegam nele e ele diz o seguinte, bebi sim, hoje o judiciário está bêbado. Mas o Nelson Rodrigues, né, ele desempenha a atividade jornalística ali dos anos 30, 40, 50, 60, esse repórter de rua, né, ele fazia bem esse papel, e ele conviveu muito com juízes. Ele era um repórter policial, né? Ele foi repórter policial. Ele conviveu muito. É claro que ele não dá pista, né? Mas essas figuras, elas são concretas. Isto não é literatura. Né? Isso é crônica. Exato, isso é crônica, com certeza. Mas saindo de Nelson Rodrigues, nós podemos nos lembrar de um outro brilhante, um dos maiores, talvez o maior romancista do modernismo, que é o Graciliano Ramos. Né? E o Graciliano Ramos, o alagoano Graciliano Ramos, né, que foi preso em 1936, acusado de atividades subversivas. E aí ele relata essa prisão dele, esse período de prisão, no espetacular livro, né, Memórias do Cárcere, e ele constrói toda dali para frente uma literatura para denunciar a luta pela sobrevivência do povo excluído, do povo oprimido, né? E especialmente no livro, mais especialmente no livro Vidas Secas. Né? E aí esse questionamento das tradicionais oligarquias, os efeitos da crise econômica mundial, os choques ideológicos levando a posições mais definidas, engajadas, formam então um campo propício para o desenvolvimento de um romance caracterizado pela denúncia social. É isso exatamente que o Graciliano desenvolve. Mas é no São Bernardo que nós vamos encontrar, há várias passagens interessantíssimas, mas eu vou destacar apenas essa. No São Bernardo, ele nos apresenta um juiz. Aí aparece novamente a figura do juiz, né? O juiz doutor Magalhães. Sempre há o doutor, né? O doutor Magalhães. E olha o que o doutor Magalhães nos diz ao se apresentar. Eu não gosto de literatura. Folheei algumas obras antigamente. Hoje não. Desconheço tudo isso. Sou apenas juiz. Juiz. Quando julgo, abstraio-me. Afasto os sentimentos. Nunca leio política. Sou juiz. Mas é interessante que no final, não sei se você vai continuar aqui no final, quando esse juiz é removido e aí o sujeito vê que a fazenda dele já não é mais a mesma coisa, o vizinho já está ameaçando mudar uma cerca. Aí ele fala assim,
Agora, se esse juiz, por que tiraram aquele juiz daqui? Um juiz bom, imparcial, que era um amigo dele, né? Que ele chegou até a ter um ciúme lá da mulher dele com o juiz. Aí diz assim, um juiz tão imparcial, agora vem esse outro juiz para aqui. Né? Aí diz assim, como que eu posso confiar num juiz que eu não conheço? Como é que eu posso confiar num juiz que eu não conheço? O juiz justo é aquele. Exatamente, aquele que eu conheço, com o qual eu me aproximo, aquele que eu aproximo, aquele que eu explico o meu caso, e que depois eu julga com imparcialidade. Veja como Graciliano, a genialidade do Graciliano, né? Quer dizer, ele desenha um juiz que abjura a política, não é? Que se afasta da política, que não quer saber, não lê política. Ele é juiz, não lê política. Exatamente, ele constrói a antítese, né? Ele despolitizando o juiz, ele o politiza. Exatamente, o juiz despolitizado é exatamente o juiz que cumpre um papel político extremamente importante, como esse. E é socialmente o mais perigoso, né? Um juiz politizado, um juiz sem essa visão deste papel, e é isso que a gente está aqui hoje, né? A busca do papel social, o juiz sem essa compreensão do papel social dele, ele é de altíssima periculosidade social. Né? Esse juiz que aplica a lei a ferro e a fogo, né? Ele se enquadra no artigo 59 na fixação da pena. Ele se enquadra, ele passa a aplicar a lei, às vezes acreditando, né, solenemente que está fazendo justiça. Eu acho que o caso de Pinheirinho serve para exemplificar um tipo. Eu fico tentando justificar, às vezes, assim, eu acho que a juíza que mandou cumprir, ela acredita tanto no artigo 5º, 22 da Constituição, quando fala que é garantida a propriedade, que ela levou a propriedade assim, tão a ferro e fogo, né, que aquelas pessoas que estavam lá eram atrapalhando, né, um direito fundamental que está na Constituição. Né? Então, o juiz... E abstrai do texto legal, dos fundamentos legais, dos textos constitucionais, abstrai todo esse valor humano, todo esse valor a justiça deixa de ser valor. E reduz exatamente a lei. A uma questão legal. Técnica, exatamente. Técnica, justiça é a aplicação da técnica. O juiz é, antes de tudo, um técnico, exatamente. Técnico, burocrata. Né? E às vezes as pessoas atrapalham, né? Na visão desse juiz. E nessa visão de se extrair a percepção política, José Lins do Rego, em Fogo Morto, ele mostra como o juiz se distancia do momento político. Aquela passagem que o tenente vai apresentar a ele um sujeito que ele havia torturado, né? E ele diz para o juiz, olha, mas excelência, veja bem, não houve outra forma, eu tive que praticar algumas violências. E o juiz responde, não fizera mais do que cumprir o seu dever. E é por essas e por outras que hoje nós chegamos num momento político no Brasil em que nós estamos ingressando numa justiça de transição, nós estamos formando uma comissão da verdade. É nesse momento em que já se pensa, inclusive, na formação da comissão da verdade do judiciário, exatamente para que seja desvelado exatamente esse lado do poder judiciário, a sua participação durante a ditadura, para mostrar também todos aqueles juízes que resistiram, que acabaram pagando um grande preço por isso, né? Mas para mostrar também aqueles que foram optados, que foram seduzidos nesses períodos todos. Talvez nós tenhamos em breve essa comissão da verdade do poder judiciário. Mas vamos lá, vamos para Jorge Amado. Jorge Amado, aquele do Capitães de Areia, né, que falava sobre o menor abandonado, das terras do sem fim, falava das grilagens de terra, Tenda dos Milagres, denunciava o racismo. Na Tieta, não é? Na Tieta já abordava a questão do confronto entre a indústria e as questões de meio ambiente. Já era um ambientalista desde aquela época. Né? E é em Terras do Sem Fim que ele começa a demonstrar o ideário popular que se forma a respeito da justiça e seu distanciamento do povo. Em Terras do Sem Fim ele apresenta o estereótipo de um advogado como exatamente o chicaneiro, o velhaco, o escrivão corrupto, né? Uma justiça atrelada à política, à promiscuidade da justiça nessa ligação com o poder. E o Jorge Amado, em Tocaia Grande,
ele mostra a voz de um coronel, Coronel Boaventura, que diz o seguinte, essa é a voz de um coronel, né? Assunto mais traiçoeiro do que a política, só mesmo a justiça. Por isso, andam sempre juntas, de mãos dadas. É duro isso, doutor João Batista. Eu levantei os casos, né? 100 anos da CPFL, eu levantei aqui alguns casos desses últimos 100 anos. Né? Então, eu peguei aqui de 1912 a 2012. Então, mas são tantos os casos. E aí eu peguei assim, um por década. Né? Daqui a pouco eu vou entrar nesses casos, né? Porque é exatamente como que andam juntos. Né? Então, como você falou que andam juntas, na Primeira República, que você tratou aqui, na República do Café com Leite, tinha uma figura que era do juiz seccional, que era o juiz federal. Então, tinha a Justiça Federal, tinha um juiz federal por estado. Então, cada estado tinha um juiz. Cada estado, nomeado pelo presidente da República, lógico, por 4 ou 6 anos. O Distrito Federal tinha 2. Né? Então, este juiz, ele era o juiz da intervenção. Era ele que pedia a presença das forças federais para destituir a oligarquia oposicionista. Né? Então, quando a oligarquia ela era situacionista, estava todo mundo andando junto. O juiz estadual, o juiz federal, o governador e o presidente da República. Agora, se o governador fosse da oposição, logo este juiz federal, esse juiz seccional, dessa seção estadual, ele, né, arranjava uma ordem desobedecida e pedia a intervenção federal. Né? Então, acabou de fazer 100 anos, né, 1912, para garantir a candidatura do JJ Seabra, que era o ministro da Viação e Obras Públicas do governo Marechal Hermes da Fonseca. O juiz seccional da Bahia pede a intervenção, né, das forças federais. E o Exército vai para lá, bombardeia Salvador com tanta violência que o JJ Seabra não só saiu candidato, né, como foi candidato único, né, nas eleições de 1912 na Bahia, com um prejuízo. Né, todo o arquivo, né, da história do Brasil colônia, né, a história do Brasil que estava na biblioteca montada em 1811, né, foi destruído. O prédio onde funcionou, né, a relação onde funcionou o governo da Bahia, né, colônia, foi destruído desse bombardeio para garantir uma candidatura. Né? Os oposicionistas todos se retiraram e o JJ Seabra foi lá, candidato único, tomou posse dias depois, sem nenhum problema, sem nenhuma oposição. Né? É por isso que eu tenho que dizer, eu não leio política, eu sou juiz. Eu depois vou te contar dos anos 20, depois da reação republicana. Deixa você continuar aqui com a literatura, vamos que eu volto aqui com a história. Com o Jorge Amado, então, há um outro juiz no Jorge Amado, que chama Pio Alves. Um bom nome, né? Pio Alves, um juiz solene. Aliás, um juiz que de raiva e inveja fez-se honesto. De raiva e inveja fez-se honesto. Ele se achava permanentemente vítima de injustiças, sempre passado para trás, cedendo lugar e vez aos protegidos. Julgava-se alvo de um complô do clero, do governo e do povo, todos unidos contra ele. Né? Recentemente eu ouvi um juiz também dizendo que estava sendo perseguido pela imprensa também, não é? Quer dizer, um grande complô nacional contra os juízes. E esse juiz, um juiz ranzinza, mão pesada, cumpridor da letra da lei, não é? Olha como é que o descreve o Jorge Amado. Quando lhe vinham falar em flexibilidade, compreensão, lástima, clemência, em sentimentos humanitários, hoje Jorge Amado diria, em direitos humanos, né? Respondia o juiz, meu coração é o sacrário da lei, nele escrevi o axioma dura lex sed lex. Deixa eu te contar, um juiz que conviveu com o Jorge Amado, né? Participou da cassação do mandato do Jorge Amado. Quando o Getúlio é deposto, em outubro de 1945, não tem vice-presidente da República, não tem Congresso Nacional, não tem senador, não tem deputado. Né? Então, a linha de sucessão, né, está aberta. Assume o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. E ele pegou uma visão republicana, né, sui generis, nomeou a família inteira, né, para os cargos confiáveis, pelo menos. E aí o pessoal dizia o seguinte, não, eles não são Linhares, eles são milhares. São milhares. E aí o José Linhares dizia o seguinte, se a gente nomeia os parentes,
A imprensa fala mal por 2 meses. Agora, se a gente não os nomeia, eles falam mal a vida toda. E aí, nesse período ainda, né, de 1949, estava já chamado, né, tinha acabado de ser cassado, foi cassado em 47, tem o centenário do nascimento do Rui. E o João Mangabeira, numa homenagem ao Rui, ele faz uma análise desse período antecedente, né, daquela conjuntura, da cassação de mandatos, né, o que tinha acontecido com o Monteiro Lobato. E ele diz que o Supremo Tribunal Federal, foi o poder que mais falhou na República. Né, ali falando, isso em 1949. É o seguinte, faltou ao Supremo exercer as suas funções. E aí ele fustiga, ele faz mais do que o Supremo. Ele faltou ao Supremo homens que tivessem visões das suas funções, né, e as desempenhassem. Aí ele fala assim, os direitos civis no Brasil só não sucumbiram por completo na Primeira República graças à ação do Rui, graças à ação de Rui Barbosa, que perdia. O alargamento do habeas corpus. Ele perdia, mas pelo menos ele protocolava. Ele lembrava que existia uma ordem jurídica que estava sendo violada. Né? E perdeu muito. O Rui mais perdeu do que ganhou. Né? Mas com o seu papel, ele foi mostrando aos juízes que eles tinham uma atuação, né? Eles tinham uma função institucional a desempenhar. Né? Que uma coisa que alguns juízes não sabiam. Alguns juízes republicanos, nesse período, 1912, né, 1920, eles se recusavam a declarar a inconstitucionalidade de lei. Então, eu declarar a inconstitucionalidade da lei, o Supremo fez lei, né, o Congresso fez lei, né, eu que vou me meter em declarar lei inconstitucional. Então, na reforma de 26, né, só continuando nesse parênteses aqui, tem o caso da reforma de 1926, a única da Constituição de 1891, ela não obteve a maioria, né, absoluta necessária, a maioria qualificada necessária para fazer a reforma. E alguém arguiu isso no habeas corpus. Aí chega um ministro, desse aí, né, técnico, e ele diz, ministro Hermenegildo de Barros. Aí ele diz, pelo meu voto, isso é caso político, eu não me meto nisso, isso é caso político eu não julgo. Aí assim, pelo meu voto, o Supremo Tribunal nunca se teria ocupado desses casos políticos. Tão frequentemente sujeitos ao seu conhecimento, porque eu sempre os repeli in limine, sem exceção de um só, mesmo chamados Caso Seabra e Raul Fernandes, para só falar dos de meu tempo no tribunal, os quais são até hoje lembrados como os mais escandalosos. Aliás, com injustiça, porque a maioria do Supremo Tribunal conheceu, muitas vezes, de habeas corpus em casos mais extravagantes que esses. Isso é um voto do ministro Hermenegildo de Barros, em 1926, recusando, né, conhecer de uma inconstitucionalidade, né, na aprovação da reforma constitucional que foi feita em 1926. Né, por ser uma questão política. É questão política. Então tinha o caso, né, a objeção do caso político. Né? Então, você chegava num tribunal, né, se fosse a situação, disse, não, né, essa pessoa, esse demandante, ele é meu opositor, isso é um caso político. E os juízes repeliam o processo. Né, como ele diz aqui, eu os repeli, porque eu sempre os repeli in limine, sem exceção de um só. Caso político, né, não conhece. Né, não é nem que julga de um jeito, não conhece. Ao contrário, quando é o Estado contra o cidadão, o Estado contra a sociedade, ou lá o caso, né, do Hermes da Fonseca para garantir a candidatura do ministro dele, aí disse, não, aí é garantia da lei e da ordem. Né? Aí sim, e o Supremo referendou essa decisão, né, este pedido de intervenção deste juiz, Paulo Martins Fontes, tá, em 1912, na Bahia. O juiz que é condenado por crime de hermenêutica. Né? Esse é um outro caso. Defendido por Rui Barbosa. Foi defendido por Rui Barbosa e o Machado de Assis escreveu sobre isso. Porque ele ousou, exatamente, ele ousa fazer uma interpretação e declarar inconstitucional um determinado texto legal. Da Constituição do Júlio de Castilhos. Né? Não, gaúcha. Gaúcha. A Constituição Positivista do Júlio de Castilhos. Ele declara inconstitucional, é processado, condenado por ter interpretado a Constituição do Rio Grande do Sul, declarando-a inconstitucional. Chega a ser condenado e ele só é absolvido no Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Em razão de uma defesa feita por Rui Barbosa. Exatamente isso. Nós vamos encontrar. Esse outro caso, o que o ministro Hermenegildo de Barros cita, o caso Raul Fernandes,
em 1900. Vamos conversar mais sobre isso, porque depois a gente entra no golpe militar de 64. Mas Então vamos até 50, porque aí depois nós ficamos para e passo aqui. Isso, vai em frente. Tem o Carlos Fernandes, essas histórias que são interessantes. A reação republicana, né, Nilo Peçanha encabeça a reação republicana, né, vem Arthur Bernardes, né, pela situação, e o Arthur Bernardes, evidentemente, com a situação, ele vence a eleição. Mas o Nilo era um coronel no estado do Rio de Janeiro. Né? A estrutura política da Primeira República é o chefe local, o governador do estado e o presidente da República. E o Nilo perde para a presidência da República, mas o candidato dele, o Raul Fernandes, ganha no estado do Rio de Janeiro. Né? O Arthur Bernardes não teve dúvida. Né? O juiz seccional faz o pedido de intervenção, o Arthur Bernardes faz a intervenção, o Raul Fernandes só governa durante 11 dias. Ele é afastado e é nomeado, dão posse a um governador que é aliado do Arthur Bernardes, que governa os 4 anos, de 22 a 26, no estado de sítio. O Supremo, isso depois, nós vamos ter da Revolução de 30, vem a Constituição de 37, que você fala aqui da ditadura, no artigo 94, tem uma disposição que é espetacular. É vedado ao Poder Judiciário conhecer de questões exclusivamente políticas. Isto é texto constitucional em 37. Né? Então o Brasil passa por essas mudanças, né? Chega aos anos 50, está aí uma profunda efervescência na literatura, né? na política, e tem aquela tentativa de golpe no JK. Né? Isso é um caso emblemático também, que envolve, né, boa parte do cenário, né, intelectual do país naquele momento. E o Café Filho, que tinha adoecido, queria voltar, queria sair de casa. Aí não deixava ele sair de casa, ele impetrou um habeas corpus. Aí disse, não, ele pode sair de casa, ele pode. Disse, mas eu quero ir até o Palácio do Catete. Aí disse assim, não pode. Então ele impetrou um mandado de segurança. E aí vem o juiz, né, vem o ministro do Supremo, né? Ele disse, por que ele não ia conceder a segurança impetrada? E ele deu um voto, o ministro Nelson Hungria, né? Eu vou citar o mandado de segurança, porque depois fica fácil, se alguém quiser procurar isso. O mandado de segurança 3557 do Distrito Federal. Olha o voto do ministro Nelson Hungria. Contra uma insurreição pelas armas, coroada de êxito, somente valerá uma contra-insurreição com maior força. E essa, positivamente, não pode ser feita pelo Supremo Tribunal, posto que este não iria cometer a ingenuidade de, numa inócua declaração de princípios, expedir mandado para cessar uma insurreição. Aí está o nó gordo que o Poder Judiciário não pode cortar, pois não dispõe da espada de Alexandre. Então, essa questão da espada, né, desse poder, né, você diz que na visão, né, o povo que o Judiciário é fraco, ele é fraco, sim, dependendo, né, de, né, a quem se destina a sua força. E aqui o ministro diz por que ele é fraco. Né? Ele é muito forte com os povos. O povo de Pinheirinho sabe que o Judiciário é forte. Né? Mas veja aqui o que diz o Nelson Grias no voto deles, né, do voto dele. Pois não dispõe da espada de Alexandre. O ilustre Petrante, ao que me parece, bateu em porta errada. O insigne professor de Direito Constitucional, dublê de exaltado político partidário, afirmou em entrevista não contestada que o julgamento deste mandado de segurança ensejaria ocasião para se verificar se os ministros dessa corte eram leões de verdade ou leões ao pé do trono. Assim, jamais nos inculcamos leões, jamais vestimos, nem podíamos vestir a pele do rei dos animais. A nossa espada é um mero símbolo. É uma simples pintura decorativa no teto ou na parede das salas de justiça. Não pode ser oposta a uma rebelião armada. Conceder mandado de segurança contra esta seria o mesmo que pretender afugentar leões autênticos, sacudindo-lhes o pano preto de nossas togas. Não conheço do mandado de segurança. É interessante o final do voto do ministro, que ele não julga procedente ou improcedente, ele não concede ou nega a segurança. Ele não conhece. Não conheço. Isso é questão política. Né? E a nossa espada é mero símbolo. Né? São pinturas no teto, né, nas paredes ou no teto. Né? Então, esse judiciário que é uma fortaleza em determinados momentos, quando se trata de um caso destes, isso é pintura. Mas aí tem um outro voto, que é espetacular, do ministro Ribeiro da Costa. O ministro Ribeiro da Costa, ele disse, não, olha, eu sou juiz, né? Eu vou conhecer
deste mandado de segurança, porque eu sou juiz. Se vão cumprir a minha decisão, eu não vou entrar nisso. Né? Há uma pessoa que tem uma privação num direito seu, né? Eu vou julgar este direito, eu vou apreciar essa questão como ela precisa ser apreciada. Né? A consequência disso é outra. Eu não estou contando com o efeito do que faço. Né? Eu vou fazer um exercício de consciência. Né? E aí ele dá o seguinte voto. E ele faz uma pergunta, muito no contexto que nós estamos aqui hoje discutindo, assim, qual a função do juiz? E aí o ministro Ribeiro da Costa diz o seguinte: na intercorrência do Estado Novo, disse Monteiro Lobato em missiva reservada. Sei que não é só você que gosta de literatura. Né? O ministro Ribeiro da Costa também gostava e correspondia com o Monteiro Lobato. Então ele transcreve uma carta que o Monteiro Lobato lhe mandou. Ele disse: muito agradeço as palavras de sua carta, mas não me sobra energia nem vontade nenhuma para coisa nenhuma. Já não creio nem espero mais nada e estou sem função. O destino me deu uma função na vida, manifestar o meu pensamento. Manifestação de pensamento hoje, nesta terra, a não ser para a apologia do satrapismo, é atividade proibida. Aí vem o ministro Ribeiro da Costa, fecha aspas, Monteiro Lobato, aí ele continua seu voto. Qual a função do juiz? A maior, a mais elevada, a mais pura, é aplicar a Constituição. Talvez após 40 anos de serviço à causa pública, dos quais 32 à magistratura, também eu tenha de dizer, com melancolia, como grande escritor: perdi o meu ofício. Arrebentaram o meu instrumento de trabalho, meu gládio e meu escudo, a Constituição. Assim, concedo o mandado de segurança para que a Câmara dos Deputados, acatando a nossa decisão, tome as providências que quiser. Aí continua. Se acaso a Câmara dos Deputados declarar que não cumpre nossa decisão, vem o habeas corpus, que igualmente conhecerei, né, e darei a ordem. No habeas corpus era o 33.908 do Distrito Federal. Este foi o único voto favorável à concessão da segurança. Todos os outros saíram pela objeção do caso político. E essa mesma Constituição que proíbe a abordagem de casos políticos, né, exatamente para controlar os juízes, obviamente, né, depois vai se repetir em 64. Né? Uma das primeiras medidas foi exatamente essa, amarrar o judiciário. Amarrar o judiciário, calar o judiciário. Ribeiro da Costa era o presidente. Sim. Em 63 ele foi eleito presidente, deveria deixar a presidência em 65, e aí logo em novembro de 64 tem dois habeas corpus. Um impetrado em favor do Miguel Arraes e outro do Mauro Borges, que era governador de Goiás, acusado de subversão, né, de ser ligado a interesses populares. Um tempo aquele de Goiás, os políticos eram acusados disso, né? O político de Goiás acusado de subversivo, de estar metido com interesses populares. E aí, um general que preside o inquérito, Rio Grandino Cruel, foi chefe da Polícia Federal, Departamento Federal de Segurança Pública, e criou, depois de ir à Escola das Américas, em 1958, criou o primeiro grupo de homens autorizados a matar no Rio de Janeiro. Isso depois expandiu para o Brasil, rotas e outras coisas. Ele criou... Depois deu origem ao James Bond. Né? E esse Rio Grandino, o mandado de segurança era contra ele. E o Ribeiro da Costa presidia o Supremo. E ele ameaçou entregar as chaves do Supremo ao oficial de dia se a decisão não fosse cumprida. A decisão acabou sendo cumprida e o Vitor Nunes Leal, mineiro de Carangola, esse povo de Carangola é uma coisa espetacular, né? É verdade, eu conheço um interessantíssimo, de grande capacidade. Pois é, o Vitor Nunes Leal fez uma proposição de alteração do regimento interno para coincidir a vitaliciedade do Ribeiro da Costa na presidência, como ministro do Supremo Tribunal, na presidência. E ele ficou até o final de 1966. E isso criou uma certa incompatibilidade do Vitor Nunes Leal, do Evandro Lins e Silva e do terceiro ministro, Hermes de Lima, que engendraram essa prorrogação do mandato do Ribeiro da Costa. Que todos foram depois. E todos foram aposentados. Né, logo depois da decretação do AI-5, um mês depois foram aposentados compulsoriamente. Exatamente. Então, tem uma história aí, né, da grandeza desse homem, Ribeiro da Costa, né, que cita o Monteiro Lobato. Em 55,
né, e que volta a estar, né, à frente do Supremo, volta a estar no Supremo, em casos também da mesma natureza, história de em juízes 64. que na época ousaram resistir, né? Pois é. E naquela época realmente era muito difícil, né? Decidir contra, Pois é, enfrentar, resistiram, esses resistiram e foram caçados. Mas se a gente pegar os anos 70, eu não sei se você já chegou nos anos 70 aí. Mas Se podemos vocês... chegar no pacote de abril de 77. Pois é, esse pacote de abril, o Supremo, quer dizer, o Judiciário é domesticado, e quando o Geisel fecha o Congresso e edita o pacote de abril, ele o faz por Só para explicar, o pacote de abril foi um pacote de reforma do Poder Judiciário. Havia uma necessidade muito grande, não é? O presidente do Supremo vai conversar com o general, nós precisamos melhorar o Judiciário. Bom, já que precisamos melhorar o Judiciário, fechamos o Congresso e pacote de abril. Pois é. Né? 77, para uma reforma do Judiciário. Sem que os parlamentares atrapalhassem. Fecharam o Congresso, editaram a pretexto de reformar o Judiciário. E em 79 fizeram a Lomã. Pois é, e faz isso. Eu acho que 78, abril de 78. 78, 79, a Lomã é de 79. A Lomã é do último dia, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional é do último dia do mandato do Geisel, do general presidente Geisel, né, 15 de março de 79. E o Judiciário está muito bem acomodado. É muito interessante como é que da cassação dos 3 ministros, e teve muito mais gente cassada, além dos 3 ministros, 2 outros ministros se aposentaram em solidariedade aos ministros cassados. Né? Agora, desembargadores juízes foram muitos, né, pelo país afora. Mas, João, para quem não é do mundo jurídico, do sistema jurídico, não conhece isso, é bom a gente lembrar uma coisa. A Lomã, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, feita em 77, Geisel, editada em 79, Geisel, ditadura. E eu perguntaria aos senhores e senhoras presentes se acreditam que essa lei ainda existe hoje e dizem que ainda tem validade. Dizem que ainda tem validade. Entre outras coisas, consta dessa lei que os juízes são proibidos de qualquer manifestação sobre processos, né? Qualquer crítica a processo em andamento, etc. e tal. É uma verdadeira lei da mordaça, que silenciou o judiciário. A lei orgânica da magistratura, na época, alguns deputados se levantaram contra a aprovação dela e chegaram a chamar do Código Penal da Magistratura. E até hoje ainda há juízes sendo processados nos tribunais com base na lei orgânica da magistratura feita durante a ditadura militar. E nós estamos falando de uma lei feita na ditadura, resquício da ditadura, aplicada pelo próprio judiciário contra os seus próprios membros ainda hoje. Exatamente. Então, e desde 1988, o Supremo deveria ter encaminhado ao Congresso Nacional uma nova lei orgânica da magistratura. E até hoje não o fez, decorridos quase 24 anos. Né? Isto é ela não foi encaminhado um novo projeto, porque ela deve estar servindo muito bem às cúpulas institucionais. Né? Porque se fosse uma lei que estivesse possibilitando a democratização do judiciário, diversamente da hierarquização como ela foi concebida, um projeto de lei já teria sido encaminhado ao Congresso Nacional. A centralização do controle. Né? Exatamente. Se ela não estivesse servindo... Né? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Quem está ganhando com isso? Né? Porque se você tem uma pedra no meio do caminho, ou você faz um poema ou tira a pedra. Né? Então... Você não deixa a pedra como lá. Como bom mineiro, façamos um poema. Né? Então, quando a pedra está lá, assim, a quem está servindo essa pedra aí? Então, normalmente, uma situação dessa, essa lei está servindo. Né? Essa lei está servindo. Certamente. Ela está servindo à democratização, não está servindo à sociedade, mas ela está servindo para alguém. Alguns dizem que a pedra serve para pavimentar o caminho, deixar o caminho mais seguro. Né? E com esse controle do judiciário todo, imagina o controle do Supremo Tribunal Federal, imagine o controle dos juízes na comarcas com a supervalorização dos poderes locais. Aí é por isso que o Mário Palmério, né, 62, Mário Palmério é nomeado por João Goulart como embaixador do Brasil no Paraguai. E depois, ele na Vila dos Confins, ele faz uma observação interessantíssima, ele fala sobre um juiz eleitoral que é completamente controlado, pressionado pelas forças locais. E há uma expressão interessante que alguém diz assim,
Doutor Osmínio era o chefe político daquela região, né? Doutor Osmínio manda naquela cambada lá do fórum. Doutor Osmínio manda na cambada do fórum. Né? Depois o juiz, para poder se impor naquela situação, é um drama terrível. Né? E essa situação toda desse período não passou desapercebida também por Érico Veríssimo. Né? Há várias passagens do Érico Veríssimo que nós poderíamos lembrar aqui quanto a isso, mas desse grande regionalista do modernismo, né? Mas eu gostaria de lembrar uma obra dele, que é extremamente significativa por sua densidade de crítica política, que é o Incidente Antares. Né? O Incidente Antares, que é publicado em 1971. E, se não me engano, o episódio lá da questão dos defuntos, né, da greve dos coveiros, se não me engano, ocorre no dia, alguém que me corrija, por favor, se eu estiver errado, no dia 13 de dezembro de 1963. Vejam o momento político em que ele coloca esse episódio. Né? 63, às vésperas do golpe militar de 1º de abril de 64. Né? Mas ele publica esse livro em 1971. Né? E quem que é um dos personagens, uma das personagens principais do Incidente Antares? Né? Um juiz. Né? O juiz Quintiliano do Vale, que é exatamente o símbolo, aí diz o próprio Érico, né? Que é o símbolo de uma sociedade simétrica, policiada, regida por leis inflexíveis e imutáveis, cada coisa no seu lugar, né? E quem determina o lugar exato é a tradição. E a tradição, para ele, é igual a que tem a ver com seus ancestrais, quer dizer, a tradição do pai, do avô, do bisavô, do trisavô dele. Né? Ou seja, da sociedade dominante. Está sempre, notei, do lado do oficial, do sagrado, do consagrado e do legal. Essa que é a visão, essa visão que o Érico Veríssimo transmite exatamente naquele momento, 1971. Nós passávamos 68, 71, ainda estávamos num período extremamente difícil, né, para o Poder Judiciário. E ele dá essa visão do juiz. Todos sabem naquele episódio do julgamento, né, dos mortos que vêm à praça. E o ministro da Justiça, do Médici, né, desse período, ele vira ministro supremo. Né, e essa foi uma questão, porque vinha a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e a interpretação dessa Constituição é feita pelos ministros nomeados pelo regime. O novo regime tem o seu estatuto básico interpretado pelos ministros nomeados pela velha ordem. E aí, aqueles alguma coisa de velho regime, novo regime? Pois lembra, né? Pois é. O que eu estou fazendo aqui, né, essa passagem ali, embora tenha sido muitos membros do regime, né, do velho regime, tenham entrado, né, permanecido no regime novo, né, na transição, eles mataram alguns institutos. O instituto, por exemplo, do mandado de injunção, né, a palavra injungir, é compelir fazer quando há falta de norma, né, não, é só para dar ciência. Então, o mandado de injunção, né, que era para obrigar que se fizesse por falta de norma, virou assim, é mera ciência da ausência de norma, né, que torna impossível o exercício do direito. Então, isso eu não preciso do Supremo, né, notificar o... dizer que não existe não, o direito? Só uma carta para dizer, olha, não tem lei, e por isso eu não estou podendo exercitar meu direito. Né? Então, isso acabou, né, essa nomeação destes ministros, né, a manutenção desses ministros, a forma de nomeação dos ministros, né, isso não acabou com o fim da ditadura, porque eles permaneceram por lá, né, interpretando, né, o Estatuto da Nova Ordem, né, que foi chamado de Nova República. É uma nova república com os velhos intérpretes. E, portanto, interpretaram, né, com os seus valores, com os valores que traziam, né, desta época que você está relatando aqui, dos anos de chumbo. Né? Não podia realmente, essa transição não foi fácil. Né? Acabamos a justiça estava vendada. Ela estava vendada. Vendada, atada, amarrada, algemada, não é isso? Aliás, falar em justiça vendada, eu me lembro que recentemente eu tive uma grande surpresa. Eu estive em Manaus, e no Tribunal de Justiça, quem conhece aqui o Tribunal de Justiça de Manaus, pode confirmar o que estou dizendo.
há uma coisa interessantíssima. No cimo do tribunal há uma imagem da justiça, sem vendas. Não tem vendas. E mais, ela está sentada. Sentada. E mais, a espada está virada com a ponta para baixo. E mais, os pratos da balança da justiça estão completamente desequilibrados. Eu fiquei surpreso com essa imagem. Está ali alguém que não me deixa mentir, não é? Que conhece, não é? Maravilhoso, é uma coisa extraordinária, não é? Mas é um simbolismo interessantíssimo. A justiça isso? Sem vendas, com a espada baixa e os pratos da balança desequilibrados, e mais, completamente cansada, né? Está sentada, parece que não suporta mais todo aquele... E aliás, exatamente inspirada por essa imagem da justiça sem venda, eu não posso deixar de lembrar uns versos do grande poeta Patativa do Assaré. Patativa do Assaré tem uma expressão extraordinária que mostra muito disso que nós estávamos falando, da justiça que tem a espada para o poderoso, tem força para impor, garantir o direito do poderoso, mas é frágil diante do direito dos oprimidos, dos excluídos. Né? E o Patativa do Assaré, com a sua simplicidade, com a sua genialidade, ele diz o seguinte: pedi à justiça com muito respeito meu justo direito naquela questão. Porém, ao matuto, sem letra e grosseiro, fartando dinheiro, ninguém dá razão. Isso é a sapiência. E é por isso que, por essas e por outras, que o Josué Montello, né, em Varanda sobre o Silêncio, para nós profere para nós juízes, juízas, né, para nós profere uma sentença terrível. Né? Na voz do juiz Romualdo, diante de tudo isso, ele conclui: nós, juízes, hoje, não valemos coisíssima alguma. O Josué Montello era muito amigo de um outro literato chamado José Sarney. Escreveu uma grande obra, Marimbondos de Fogo. Exatamente. Talvez sejam marimbondos que bebem muito vinho. O José Sarney, quando presidente da República... Podia ter citado aqui nessas obras literárias. Acho que cometi um equívoco tremendo. Né? Exatamente. Você citou o outro maranhense, Humberto de Campos. Poderia ter reparado, aqueles e estes, né? Exatamente. Mas ele, quando presidente da República, ele instituiu um imposto, né, por medida provisória, né, um empréstimo compulsório, que tinha por fato gerador o mesmo fato do ICMS, né, no caso dos combustíveis, em compra de carro, e o Supremo referendou. Eu acho que os ministros deviam gostar muito de literatura também, né? Não, isso é um literato que está fazendo, referendaram, né, o empréstimo compulsório, isso nos anos 90, já que eu estou tratando de um caso por década, e nos anos 80, final dos anos 80. Nos anos 90, tem o confisco da poupança, né, que o Supremo, de novo, referenda, né, declara a inconstitucionalidade. Né, Tem alguns jovens aqui que não se lembram disso. Pois é. Mas nós éramos juízes nessa época. Eu ainda não. Eu era juiz em Tatuí. Mas daqui a pouco, na época das perguntas, a gente vai poder tratar dessas questões. Explicar isso. Mas todos os ativos das pessoas físicas, das jurídicas, tiveram possibilidade de retirar. Né? Todos os depósitos das pessoas físicas em poupança, em conta bancária, ficaram congelados. Né? Não sei se foram 18 meses, foram 2 anos. Parece que uma ministra não conseguiu tirar antes para fazer uma reforma na casa. Teve. Mas foi por uma premonição, não foi alguma coisa? Teve. E ela casou uma desgraça danada, né? E depois casou com um humorista, que é um grande humorista. É verdade. Né? E ficou rindo da gente ainda. Né? O caso... Não são poucos os casos, não, Torres. A gente poderia aqui... Ficar a noite inteira conversando sobre isso. Eu não sei o que que tem mais abstração. Se é na literatura ou se é na concretude dos julgamentos. Às vezes eu acho que a literatura, que o imaginário está aqui. Eu não sei o que copia o quê, não é? Eu não sei o que copia o quê. Se a literatura copia a vida, ou a vida copia a literatura, é algo, um círculo vicioso. Não, né? Tem um caso, em 1989, quem preside... Eu não conheço nenhum caso tão escabroso na literatura.
o presidente do TSE, que preside as eleições, diploma o eleito, né, o presidente, né, o Collor de Mello, e aí deixa o TSE, deixa o Supremo e vai ser ministro das Relações Exteriores, né, da pessoa que ele diplomou. E quando ele deixa o Ministério das Relações Exteriores, ele é reconduzido ao Supremo. Né? Eu só fui ver coisa parecida, né, na década seguinte. No caso de duas nomeações, né? O mesmo sujeito ser nomeado duas vezes. Não, mas tem... Ele é nomeado, sai para servir o governo e volta... Mas eu conheço outro caso na década seguinte, mas não é bem assim. É o sujeito que é o líder do governo na Câmara, né, que é o ministro Nelson Jobim, vai para o Supremo, né, aí fica no Supremo, e aí depois volta para ser ministro. Né? Aí é o contrário, né? Ministro Supremo, exato, ministro né? E volta Executivo, Supremo, Executivo. Mas o outro é espetacular, não é? Porque ele é ministro Supremo, vai servir o governo e volta para o Supremo. Volta para o Supremo. E dali, extraordinário, né? Exatamente. É muito interessante a posse do Jobim. Eu também não conheço a literatura nada parecido, o ministro Jobim, quando ele toma posse, ele tem um ato farga assim, eu fico muito feliz, os senhores ministros supremos estarem recebendo aqui o líder do governo nesta casa. Né? Tinha sido líder. Mas antes de nós não passarmos para as perguntas, então a gente podia só... O Dalmo Dall'Ares é que eu estou pegando pesado, né? Contando estes casos e até arguindo a suspeição dele nas eleições de 2002, dizendo que ele não poderia presidir aquelas eleições pela amizade que ele tinha, né, com o candidato. Jobim. O Dalmo Dall'Ares pegou pesado ali. Bom, então, de tudo isso que eu pude trazer, pelo menos que nós trouxemos assim da literatura, da visão da literatura, de como esses escritores captam, né, a ideia do povo sobre a justiça, sobre os juízes. Talvez o que prevaleça como idealização imagética da justiça, juntando tudo isso, nós teríamos então que imaginar uma justiça bastarda, vendida, injusta, frágil, pomposa, arrogante, ineficaz, cara, insensível, parceira do poder econômico, conivente com a tortura e com a arbitrariedade, descompromissada com os direitos dos mais frágeis, dos oprimidos e dos excluídos. Será que é essa mesma imagem que os juízes, que o povo faz de nós juízes, João? Será que é essa a imagem da justiça? Enfim, eu não posso aceitar isso, eu acho que a sociedade não pode aceitar isso e nós temos que fazer alguma coisa para reverter isso. Né? E talvez seja esse seja algo que nós possamos agora conversar através das perguntas para mostrar exatamente quais são os caminhos que nós temos pela frente, né? Nesse mundo contemporâneo, nessa construção do contemporâneo, o que nós podemos construir daqui para frente, que judiciário nós podemos construir, como é que nós podemos reverter essa imagem, mudar essa ideia do judiciário. Que seja menos pomposo, né? Que seja menos incerto, né? Porque a politização sempre esteve presente, que ele tem um funcionamento mais racional, fundado em modelos, né, não arcaicos, né? Essa coisa da tradição, né, que dê um maior referencial, que dê maior segurança às pessoas quando buscarem, que efetive os valores sociais, que seja menos indiferente. Mas, João, nós somos juízes. Nós somos juízes. Talvez, se nós ouvíssemos aqueles que não são juízes, vamos ver se é isso mesmo, se é isso mesmo que eles acham do poder judiciário, da justiça, e se tem alguma ideia para nos dar, né? Quem sabe nos ajude a sair desse labirinto em que essa situação nos colocou. Será que alguém vai dizer assim, não é nada disso que está na literatura, nada disso do fato histórico, nós estamos muito satisfeitos com o padrão que temos? Eu acredito piamente nisso. Muito bem, estamos à disposição aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Muito bem, então passamos agora depois desse passeio, né, pela literatura na justiça, passamos então para o debate com o público. Levantem a mão, serão atendidos, aguardem um pouquinho, porque a Gabi vai trazer até vocês o microfone, mas temos que aguardar um pouquinho a câmera olhar para vocês. Obrigado. Muito bom ter esse tipo de fala aqui. Senti a falta. Mas o negócio é o seguinte, eu sempre quero fazer 3 propostas
Meu nome é Herculano, quem não tem ouvido falar. Primeira dela que eu lembro sempre da lei bíblica lá, que diz que a gente não deve julgar. Isso é uma fonte muito grande de inspiração. A segunda, quanto a essa questão de julgar-se conforme a lei, é uma coisa muito complicada, ainda que a gente vê as leis serem feitas, as baseadas, da maneira mais irresponsável, interesseira. Então a gente fica feliz com algumas decisões dessas, mas cria uma incerteza danada, a gente não sabe mais como agir, porque, afinal de contas, cada um decide como bem entende, os idealistas decidem de um jeito, ideal é uma coisa complicada, e, enfim, é uma loucura. Mas o que eu queria fazer uma pergunta mesmo, eu tenho uma resposta para mim, mas eu gostaria de conhecer de vocês. Nós somos aqui um grupo, com certeza, de privilegiados. Todos aqui devem ter ou estão perseguindo uma alforria, né, vulgarmente chamada de diploma, né, que nos concede parte de uma corporação de interesse forte aí, e violenta, altamente perseguida na Idade Média, por isso a palavra corporação tem uma conotação perversa. Né? Eu queria saber o seguinte, o que nos move para fazer justiça, se a injustiça nos privilegia tanto? O que está no fundo desse tal humanismo? Que interesse eu tenho, ou essa classe tem, dos privilegiados em discutir justiça, se a injustiça nos promove tanto? Então, esse é o alento que eu espero ouvir. De onde sai isso? Porque almejamos justiça, de que forma fazer? É factível fazer justiça contra os nossos interesses, às vezes? Ou temos um interesse maior? Qual seria... O que nos leva a buscar essa tal justiça, afinal de contas? Pode dizer. Uma vez? Esta é uma questão milenar. A primeira coisa, o que é a justiça? Né? O Kelsen, ele diz que dois homens que se empenharam pela justiça. Ele diz que Platão deu a sua obra pela justiça e que Cristo deu a sua vida pela justiça. Né? E que quando Pilatos teria perguntado o que era verdade, na verdade teria perguntado o que era a justiça. Quando nós vamos pegar as justificações, né, das instituições, né, nós vamos pegar desde o medo até a satisfação, até a solidariedade, até a possibilidade, até o desejo da manutenção da existência humana. Né? Então, essa é uma questão central, né, que nós vamos nos ocupar quando nós vamos falar de justiça. Primeiro, o que é justiça? Né? O que é igualdade? Hoje nós tivemos um debate na Escola da Magistratura e surgiu essa questão. Né? O que é igualdade? Né? É justa a decisão que privilegie o desigual para beneficiar, e a questão que estava em discussão era cotas. Né? A questão que estava em discussão foi cotas. Né? As cotas raciais nas universidades. Né? Então, é justa essa decisão? E aí as pessoas começam a discutir a partir de determinado ponto. É muito difícil falar de como fazer justiça quando se tem uma concepção individualista, quando se tem uma concepção egocêntrica, uma concepção de que se está no centro do mundo, né? Uma concepção de que o outro não existe, né? Uma concepção que não concebe a alteridade. Né? E isto, sem isto, né, sem esta concepção da solidariedade, da alteridade, da visão do outro, né, nós estamos cavando a própria cova. Então, o que nos leva a buscar a justiça, a querer a justiça, a querer a igualdade, é a própria capacidade, o próprio desejo de viver melhor, de ser melhor, né, de se construir, né, como um indivíduo, né, e poder viver socialmente. Né? Eu acho que nós não temos... É a questão da justiça. O que é a justiça? Né? Nós estamos falando de valores. Né? E, efetivamente, eu não sei... Se o senhor me pedisse para perguntar assim, o que é a justiça, eu disse, olha, os valores, né, que permeiam a minha compreensão da realidade, e aí isso às vezes também é crença, né, me permitem um conceito. Eles não me permitem uma definição. Né? A sua pergunta me permite uma resposta com um conceito.
não me permite uma definição também. Né? E aí, se é uma crença, né, eu sou um fiel. As crenças podem ter base material. Sim, claro, pode ter bases materiais, mas nós entraríamos numa outra discussão. Boa noite. Boa noite. Aqui. Leonardo, meu nome. Em primeiro lugar, aqui. Muito obrigado, né, por nos brindar com esse passeio literário jurídico, né, muito bom, muito engrandecedor para todos nós, eu tenho certeza. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntinhas, né, uma mais simples e uma outra talvez um pouco mais complexa, aproveitando o ensejo que o Dr. Torres está aqui, que é um juiz experimentado, experiente, inteligente do júri, né? Falei para você, você não acreditou? Tive que trazer você aqui para você ouvir isso. Em primeiro lugar, eu acho assim, são perguntas até que eu reputo egoísticas, porque elas vão me servir no meu trabalho, né? Eu sou promotor de justiça, tenho só 1/5 do tempo que o Dr. Torres tem de carreira de Estado, né? E fico muito feliz de estar aqui, poder partilhando dessa oportunidade, né, de falá-los. A primeira delas é o seguinte: em que medida a linguagem, né, o direito, para os que são da área sabem, direito é linguagem, né? As palavras têm um poder que se materializa na vida quando elas estão numa sentença judicial, numa decisão. Em que medida a linguagem que o juiz utiliza nas suas decisões, nas suas sentenças, no seu processo, são uma forma de aproximar o jurisdicionado, né, a pessoa que se serve dos serviços da justiça, né? Em que medida o juiz, para simplificar a pergunta, em que medida o juiz, escrevendo de maneira mais singela, mais simples, de forma que várias pessoas possam acessar aquela decisão dele, de que maneira isso pode ser uma forma de a justiça se aproximar mais do cidadão, né? Perdão. E a segunda pergunta é, eu, nesse 1/5 de carreira que eu tenho de promotor de justiça, já fiz aí, por baixo, uma conta mínima, fiz mais de uns 200 júris, mais ou menos, né? Acho que talvez junto com o Rui Barbosa, mais perdido que ganhei, né? Mas, de qualquer maneira, o júri é uma instituição, né? Falou-se tanto aí, através desse passeio literário, que o júri, que o poder judiciário é um poder efetivamente distante, anódino, refratário à vinda da população, né? Ao conhecimento da população. Por outro lado, no júri, na instituição do júri, a população, o cidadão, ele vem, acho que até a fórceps, para dentro do Poder Judiciário, né? E eu queria... o júri é uma instituição antiquíssima no país, né? Não sei de quando ele data, mas é uma instituição bem antiga, né? Hoje ele está na Constituição, é uma garantia da nossa República, não se tira ele da Constituição, em que, como hoje, né, resumindo, como hoje nós podemos entender o júri? Qual a função efetiva do júri hoje? Como ele deve ser compreendido hoje? Eu sou suspeito para falar, né, sobre o júri. Eu sou juiz do Tribunal do Júri em Campinas desde 1992. Na minha carreira eu já presidi quase 1.500 julgamentos. Então eu tenho alguma experiência no Tribunal do Júri. E eu poderia lhe dizer que hoje a experiência mais próxima daquilo que eu concebo como justiça, por tudo que eu conheço do sistema judiciário, é o Tribunal do Júri. Eu tenho aprendido ao longo desses anos todos a realmente respeitar a decisão dos jurados. Foram pouquíssimas as vezes em que eu saí contrariado com a decisão dos jurados. E não me lembro de
de uma oportunidade em que eu tenha ficado absolutamente revoltado contra uma decisão. Mesmo não concordando, eu sempre entendi que os jurados caminharam por uma linha bastante razoável. E vi o júri fazer coisas extraordinárias que nós, juízes togados e profissionais, não ousam fazer, com uma sensibilidade humana muito grande. Não é? Mas é verdade também que o júri tem uma série de problemas, e sempre que se fala em problemas no tribunal do júri, os problemas advêm exatamente dos profissionais do direito que trabalham no júri. Então, foi por muito tempo um dos problemas do tribunal do júri a questão de quesitação. Para quem não conhece o tribunal do júri, nós vivenciamos por muitos anos um paradoxo tremendo. Eu me sentia muito mal quando eu instalava a sessão do júri e eu enganava os jurados. Porque eu concitava os jurados a julgar de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça. E quando eu chegava no final do julgamento, eu fazia um rol de perguntas para eles, extremamente técnico, que amarrava a consciência dos jurados, amarrava a decisão dos jurados a preceitos essencialmente legais e técnicos. Ou seja, eu me sentia colocando os jurados assim como Prometeu amarrado na legalidade dos rochedos. Né? E no começo eu prometia que eles iam ser Antígona. Né? Isso felizmente modificou-se. Felizmente hoje o julgamento ele se aproxima muito mais do julgamento de Antígona. Hoje o jurado responde a uma simples pergunta, o jurado absolve o réu, né, sem dar nenhuma satisfação do motivo que tem para absolver ou não. E eu acho que isso veio ao encontro exatamente dessa maior participação do jurado, da maior proximidade do jurado de realmente o seu ideal de se buscar uma solução ideal para aquele caso. E eu acho que eu realmente sou fã do Tribunal do Júri, acredito no Tribunal do Júri, acredito até que o Tribunal do Júri poderia ser expandido, podia atingir outros delitos. Mas o grande problema de resistência somos nós, juízes, não é? Que nós estamos tão ligados a preceitos formais, dogmáticos, legais, concretos na lei, apegados à lei. Estamos tão apegados à lei que nós não conseguimos, muitas vezes, entender decisões dos jurados. Se todos os juízes fossem como você, né, eu concordaria integralmente. Você falou que os problemas que nós temos no júri, às vezes são criados pelos profissionais. E às vezes começam com a formação da primeira lista, né? Aquela dos 720 nomes, ou 360 nomes, do ano anterior, dos quais vão sair os 21, que vão sair, não sei... Né? Aí começa com a elitização do júri, que se chama para participar do júri exatamente uma classe com uma formação escolar privilegiada, né? E aí acaba prevalecendo aquele entendimento de que matem-se entre vós e nós os julgaremos entre nós, porque o crime de homicídio é exatamente um crime periférico. É um crime que é praticado nas classes inferiorizadas, excluídas, marginalizadas, nas periferias. Mas eu conheço um jornalista que matou, eu conheço um médico que matou. Exatamente, vocês conseguem citar nas pontas dos dedos, né, quantos casos houve de crimes violentos, de homicídio praticados por membros das classes dominantes. Mas júri, eu trabalhei 1.200 sessões, hoje nós recebemos centenas de processos de júri por mês, de crimes contra a vida, e 99% são júris de crimes praticados na periferia. Nós temos crimes políticos no interior. Nós tivemos o caso de um senador, há pouco tempo, que na véspera do julgamento do Supremo, ele renunciou ao mandato para ser julgado no Tribunal do Júri, né, lá da localidade dele, né, no Nordeste. Eu conheço casos de prefeitos, né, que renunciam ao mandato para ser julgado no júri da cidade onde ele cometeu o crime, ou nas periferias das grandes cidades, a questão dos grupos de extermínio.
E aí, né, é preciso fazer justiça, porque esses grupos de matadores, esses grupos de predadores, como eles se chamam, eles não atuam por conta própria, defendem interesse próprio. Eles estão atendendo o interesse de um setor da sociedade ali que demanda este serviço que eles vão chamar de limpeza. Né? Então, nós temos aí o exemplo mais emblemático que nós tivemos, é o caso de São Gonçalo, né, no Rio de Janeiro, em que, ao final das contas, acabaram matando a própria juíza, a minha colega Patrícia Scioli. Então, em determinados lugares, eu não tenho posição formada sobre isso, mas eu acho que o júri, em alguns lugares, ele tem fatores complicadores no seu funcionamento. Sim, tem sim. Essas como injunções tem os próprios juízes, né? Como tem os próprios juízes, como matam os juízes, como o juiz tem vinculação com as classes dominantes, com a e às vezes com os próprios grupos. Tem um caso em Nova grupos, Iguaçu de um crime em que uma empregada foi acusada... Não é um problema do Tribunal de Júri. Não é um problema do Tribunal de Júri. Em que uma moça foi condenada no Tribunal do Júri por um crime que o patrão dela teria mandado praticar. Ela estava dormindo em casa. Ela, a empregadora e o filho, né, a patroa e o filho, alguém entrou na casa com a faca da cozinha, matou, né, quem estava dormindo, fechou. Né, quando o marido chegou em casa, encontrou o filho, a empregada e a mulher morta. Né? Levada para a delegacia, essa moça, Nora Ney, né, confessou o crime. E o promotor participou do interrogatório. Né? Eu peguei os autos desse processo, localizei a Nora Ney, fizemos uma homenagem, né, no fórum a ela, 30 anos depois, e ela disse o seguinte: eu fui interrogada pelo promotor. E eu fui ver, né, o processo. Ela teve a prisão preventiva decretada porque ela era uma empregada doméstica e ela não poderia mais trabalhar naquela casa e nem morar nela. Portanto, ela não tinha mais domicílio, né, naquele foro e, portanto, era fundamento para decretar a prisão dela. Né? Então, um problema aí que envolvia, né, este envolvimento, né, as junções nas relações sociais locais. Então, eu acho Quem que isso decreta a prisão não é o júri. Não, o júri é o juiz. Né? E aí tem uma outra questão aqui, que é a questão da linguagem. Eu só diria uma coisa. E o que nós costumamos ouvir é que o problema é o júri. Só que eu lhe digo uma coisa. É o conjunto. Né? 100% dos casos de homicídio e tentativa de homicídio em Campinas. Vamos lá. Quantos casos o Ministério Público consegue denunciar? 12%, 13%, 15% no máximo. Dos casos, os demais são arquivados. Desses 15% denunciados, 30% são pronunciados, vão a julgamento. E desses 30%, dos 15% que vão a julgamento, 70% são condenados num bom índice de condenação. E o problema do júri? O júri consegue condenar 70%, exagerando, de 30% de 15%. E nós ficamos discutindo o júri, que o júri é culpado, que o júri está errado. O problema é muito maior que isso. Mas você estava falando do problema linguístico. Da linguagem. Da linguagem. A questão é que, às vezes, até sobretudo no direito penal, aquele que deveria ser tratado como, né, um indivíduo, como um sujeito de direito, ele é tratado como objeto, né? E às vezes não entende a linguagem. Né? No civil também acontece isso. A parte não sabe se ganhou ou se perdeu. Né? Então, pega a sentença, não sabe se ganhou ou se perdeu. Mas nós e agora não é só fazer uma juiz, recomendação. Gerivaldo Neiva. Há um juiz chamado Gerivaldo Neiva, baiano. Quem gosta aí da internet, de blog, vá procurar lá o blog dele. E leiam as sentenças. Doutor, promotor de justiça, vá lá, leia as sentenças do Gerivaldo. Eu realmente leio e fico com uma profunda inveja. Uma capacidade de simplificar as coisas. Muitas vezes nós lemos as sentenças do Gerivaldo e a gente acha que está lendo um conto, uma crônica, que não é uma sentença. Não tem formato de sentença, não tem jeito de sentença, e é uma sentença com todos os requisitos técnicos de uma sentença, mas que qualquer cidadão lê, compreende os fundamentos jurídicos, por mais profundos e difíceis que possam parecer, ele deixa tudo de uma forma muito clara. Leiam, conheçam esse juiz, que é um exemplo realmente de uma linguagem que se contrapõe exatamente àquela formação de Coimbra, não é?
de Machado de Assis, Machado de Assis vê em Brás Cubas, que vai estudar em Coimbra, a formação nossa do juiz é assim. Nós Mas aí que está, dos juízes, dos promotores, né? Os advogados, processo data máxima vênia realmente... O processo é um emaranhado de palavras que às vezes a gente custa decompor, né, o que está escrito ali. Né? E isto é um problema realmente para a compreensão, sobretudo daquele que é o destinatário, né, às vezes do deferimento ou do indeferimento ali. Isso é um problema. Agora é um problema das relações. O juiz, né, ele é uma das partes, né, nessa triangulação do processo. E isso é complicado. Agora, para isso nós precisaríamos, né, tirar essa pompa da justiça. Né? Eu recebo, às vezes, petições iniciais, ações civis públicas, né, propostas pelo Ministério Público, que eu tenho que ler algumas vezes para chegar, né, a decompor do que se trata ali. Né? Petições, o advogado, às vezes, falando, não, peraí, o que isso aqui é, afinal de contas? Né? É tanto data vênia, tanto, né, exposites, tanto, que no final você diz, mas no final de contas, qual é o pedido que está sendo feito, ou qual é o fundamento? Né? Eu acho que é uma questão de relações, né, que não está apenas num dos vértices, né, do triângulo das relações processuais. Acho que, sem dúvida, essa é uma questão complicadíssima que precisa, né, ser tratada cotidianamente, porque qualquer técnica, né, qualquer instituto, né, do direito pode ser explicado numa linguagem inteligível a qualquer pessoa. Boa noite, Damasceno. Boa noite, Torres. Sou Felipe, editor do site da CPFL Cultura. A gente está transmitindo ao vivo agora essa palestra e vieram várias perguntas aqui. Eu acho que o assunto do dia, tanto hoje quanto ontem, foi a votação no STF do aborto anencefálico. Algumas pessoas querem saber a opinião de vocês sobre essa decisão favorável, né, ao aborto. E veio uma pergunta também relacionada do Carlos Lopes. Ele quer saber, a pergunta dele é a seguinte: se vocês concordam com as críticas do Legislativo que o STF tem legislado em seu lugar. Quer responder? Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bastante claro que, depois de tudo que eu disse, não é, vocês podem estar olhando para mim e dizendo que por que não pede exoneração e vai embora para casa, não é? Um juiz com todos esses... Larga a magistratura. Não. Eu ainda sou um otimista, eu ainda acredito, por incrível que pareça, eu ainda acredito. Eu acredito que é possível, e eu precisava dizer isso também, não é? Apesar de todas essas críticas, todas essas evidências, todos esses problemas que nós aprendemos a compreender nesse nosso dia a dia na magistratura, conhecendo como é que funcionam os meandros do judiciário, não é? O pensamento dos juízes, eu ainda sou otimista, eu acredito que é possível ainda. Não? E o Supremo Tribunal Federal tem dado algumas demonstrações muito claras disso ultimamente. Foi assim com a questão dos embriões, não é? Um grande avanço que o Supremo Tribunal Federal deu. Foi assim com a garantia recente ao direito de manifestação da questão da marcha da maconha, não é? Que muito se quis reduzir o problema a uma questão de fumar maconha, não fumar maconha, de drogas ou não, mas o que estava em jogo, sobre a discriminação. Exatamente, era a liberdade de expressão que estava em jogo acima de tudo, e o Supremo Tribunal Federal deu uma lição para o Brasil todo de respeito às liberdades individuais. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu tive a felicidade de assistir ao julgamento ontem, eu fiquei lá sentado na plateia do Supremo Tribunal Federal, pelo menos até que o placar fechou em 5-1, né? Depois eu tive que voltar para Campinas, o julgamento continuou hoje, e até onde eu soube, estava 7-1. Eu não sei qual foi o resultado final, mas foi uma decisão extremamente importante sob esse aspecto da liberdade de decisão das mulheres. A liberdade de decidir pelo prosseguimento de uma gestação nessas circunstâncias, e até mesmo do respeito pela liberdade de não prosseguir com a gestação dessa forma.
a anencefalia é realmente um problema seríssimo, é uma questão de malformação fetal com inviabilidade de vida extrauterina, que tem causado para as mulheres que passam por essa tragédia, por esse terrível drama pessoal, uma situação extremamente difícil de enfrentamento. Né? Essa decisão do Supremo, é bom que se diga, não é uma decisão que foi tomada ontem, é uma decisão que foi construída nos últimos 20 anos, desde que o primeiro juiz nesse país autorizou a prática da interrupção da gestação nos casos de anencefalia. Depois disso, muitos juízes, em primeira instância, garantiram esse direito às mulheres. Depois, alguns tribunais do país acabaram garantindo. E hoje nós temos registradas mais de 5.000 decisões de juízes de primeira instância neste país, garantindo às mulheres o direito de interromper a gestação. Portanto, nem tudo está perdido. Quer dizer, os juízes são chamados, em certos momentos, a se aproximar dos anseios do povo e atendem a esses anseios, garantem os seus direitos. E ontem o Supremo Tribunal Federal nada mais fez do que garantir esse direito das mulheres. Esse direito já tem sido reconhecido não só pelos juízes, em primeira instância, mas como pelas cortes internacionais de direitos humanos. São cortes europeias, cortes americanas de direitos humanos, tribunais constitucionais da Argentina, da Colômbia, de vários países latino-americanos já têm assegurado. E hoje, né, acabou hoje o julgamento, o Supremo Tribunal Federal dá uma manifestação de respeito, acima de tudo, às liberdades individuais e garante o exercício dos direitos das mulheres. Né? Eu, que sou um dos juízes que trabalhei com essa questão durante esses 20 anos e que acompanhei de perto o sofrimento dessas mulheres, eu fiquei ontem extremamente orgulhoso, feliz por ver que o Poder Judiciário pode realmente garantir os direitos materialmente. Porque uma coisa é nós termos as leis, os tratados internacionais, termos a lei no campo formal, escrita, né? E outra coisa é fazer a lei valer no campo material, fazê-la cumprir na sua plenitude e na sua concretude. E o Supremo Tribunal Federal fez isso ontem. E eu saí daquele plenário ontem com muito orgulho, com muita alegria, com muita esperança, com uma esperança renovada de que é possível realmente garantir direitos nesse país. Aliás, essa pergunta, são duas perguntas, mas elas estão intrinsecamente relacionadas ao voto do ministro Lewandowski ontem, né, que votava contra a interrupção porque ele dizia que o Supremo estaria legislando, criando um caso, né, de aborto não autorizado por lei. O que não é, né, muito pertinente, porque nós, hoje até a Maria Lúcia Caram, a professora Maria Lúcia Caram, que é da JD, ela isso é um caso de atipicidade, né? Porque o feto anencéfalo ele não pode ser considerado uma pessoa em potencial. Né? Não há que se falar em crime contra a vida num caso desse, porque nós não estamos diante de uma possibilidade de sobrevida, né, após o nascimento. Então, não seria bem esse caso do Supremo, né, estar legislando, mas claro que o Supremo tem legislado. Né? E ele tem legislado. No caso da reforma, essa tentativa de fazer uma reforma política pelo Supremo, né, no caso aí da fidelidade partidária, né, a cassação dos mandatos, né, isso é um típico caso, né, de legislação, né, pelos tribunais superiores, o TSE e o Supremo, né, têm aplicado isto. E não há na Constituição nenhum resquício, né, nenhum indicativo de que o Judiciário pode fazer uma reforma política, porque o Congresso não está fazendo. Né? Não é indicativo de que se poderia editar uma norma nesse sentido. Eu acho que nos casos de conceitos indeterminados, né, cabe, né, ao julgador determinar esses conceitos. Né? Aquela ideia de que as normas programáticas são meros programas que o Judiciário não pode implementá-las. E aí vem a questão, se o Legislativo não editou a lei, se o Executivo, né, não teve essa iniciativa, né, nos casos em que cabe a iniciativa a ele, eu acho que o Judiciário ele não pode deixar a norma lá como
norma meramente programática. É um programa para o dia que puder, né, ser complementado por uma lei. Aí, né, um conceito indeterminado ou uma norma não regulamentada, ele implementa a norma, ele garante o direito. Agora, há casos em que não há essa possibilidade, não tem esse indicativo de que o judiciário possa fazê-lo. E naquele caso da fidelidade partidária, foi muito interessante, porque caça o mandato. Eu já acho muito estranha essa ideia de caçar mandato, né? Quem gostava muito de caçar mandato era a ditadura, né? A ditadura caçava bem os mandatos. E a segunda é que essa decisão ela não exigiu do próprio partido fidelidade programática, né? Você vai dizer, olha, o partido que não seguiu o seu programa, né, ele vai sofrer uma penalidade, vai ser destituído, ou sei lá, ou aquela minoria lá que estiver mantendo a fidelidade partidária, que vai passar a gerir o partido, sei lá, não se tratou disso. Então, tem um partido que é fundado em determinadas bases, ele chega ao poder, ou para chegar ao poder, ele nega tudo, né, o que discursou durante a vida, ou que consta do seu programa, e aí aquele que se rebela, né, contra a mudança, né, contra a violação ao programa do partido, que é considerado, né, o infiel partidário, né? Então, eu achei isso é uma questão muito complicada, e neste caso, o judiciário legislou, como já legislou em outros. Agora, tem um problema também. O legislativo não tem legislado, né? Os estudos mostram que a maioria das leis, né, dos projetos de lei, de leis convertidos em lei, nas três esferas da federação, normalmente são de iniciativa do executivo. Ou seja, o lugar da parlamentação, né, o lugar onde os parlamentares deveriam se reunir e buscar um consenso, ou buscar uma maioria, ou buscar uma hegemonia para editar a lei, eles não estão fazendo isso. Então, o que tem é o seguinte, vota o que o executivo pede. E o resto fica para lá. Então, a maioria das leis, elas são de iniciativa do Executivo. E o Brasil faz muita lei, né? É quase uma por dia, né, no âmbito federal. Agora, a maioria é de iniciativa do Executivo. Então, realmente está faltando. O Judiciário anda legislando e o Legislativo não tem legislado. E o Executivo tem feito mais proposição do que deveria. Tem um problema aí de ordem adicional, né, que vamos precisar... A Constituição é quase um periódico. E a Constituição é um periódico. Nós já estamos aí com 60 emendas. Todo dia tem. Né, todo dia tem um. Eu não sei mais se é 60, se é 61, né, porque a última vez que eu vi era 60. Não sei se saiu mais uma emenda constitucional. Não dá nem para acompanhar, Torres. Não dá, a gente nem sabe se nós o que estamos falando aqui é constitucional ou não. Já não se sabe mais nada. Não sabemos mais nada. Passamos agora para a última pergunta da noite. Pedimos desculpa para quem não pode ser atendido. Então, passo. Eu queria parabenizar os juízes pela brilhante palestra, pela explanação, pela demonstração de cultura geral, cultura jurídica, e peço licença, permita-me devagar um pouco, mas acredito que é no imaginário de alguns escritores que a gente vê essas críticas acerbas, principalmente ao Poder Judiciário, injustas, no meu entendimento. O que nós temos que ter para com os juízes, promotores, autoridades, no meu entendimento, é um profundo respeito, porque o juiz, ele representa o Poder Judiciário, ele representa o Estado. E todos os juízes que eu conheço estão assoberbados de serviço. Todos os promotores que eu conheço assim, de bom dia, boa tarde, boa noite, das audiências. Não tenho amizade com nenhum juiz nem promotor. E isso me faz ter a liberdade de dizer que aqui em Campinas e na região, eu não tenho reclamação de nenhum juiz e nenhuma juíza. Todos são bons. Todos. O que eu vejo é que há falta de juízes, há falta de promotores. Todos estão assoberbados de serviço, dificultando até o relacionamento na sua própria família.
tal a dedicação intensa que eles dispõem de tempo para resolver as lides que são levadas para julgamento. O que eu entendo ali no Tribunal do Júri, e eu participo muito desse Tribunal do Júri, antes mais, hoje menos, é que houve uma evolução na legislação do Tribunal do Júri que permite uma proteção maior ao juiz, ao promotor e, principalmente, aos jurados. Com uma votação onde a maioria de 4 votos já decide o resultado, fica para todos uma indefinição de quem teve a convicção com respeito àquele quesito que foi formulado. Os quesitos foram simplificados, e o que eu tenho que elogiar aqui o doutor Henrique Torres é que ele democratizou o Tribunal do Júri de Campinas. Ele aproximou a população da justiça, porque quando, há 40 anos atrás, eu comecei a participar do Tribunal do Júri, em Campinas eram cerca de 200 jurados. Onde estava escrito ali lavrador, na realidade era um fazendeiro. Eu fui o primeiro a propugnar a ampliação da lista de jurados anual e que pessoas das diversas camadas sociais participassem do Conselho de Sentença. Isso o doutor Rodrigues Torres atendeu integralmente. Hoje nós temos cerca de 2.500 jurados à lista anual. E no último júri que eu participei como assistente da acusação, junto com o Ministério Público, o que eu notei é que pessoas do povo foram julgar aquele acusado. A decisão foi uma decisão que eu, na hora, eu não me conformei, mas depois eu percebi que era uma decisão sábia. O que se nota no Tribunal do Júri, e eu vejo no doutor promotor ali, quer me parecer que uma crítica, a instituição do júri é a instituição mais democrática que nós temos. Ela não pode desaparecer. Ela, ao contrário, ela está sendo aperfeiçoada, ela tem que ser cada vez mais preservada e entendo que o Tribunal do Júri, ele decide com mais rigor, em geral, do que os próprios juízes togados. Quer me parecer isso aí pela experiência que eu tenho no transcorrer desses todos os anos, de todos esses anos. Há uns 30 anos atrás, assumiu a presidência do Tribunal do Júri aqui em Campinas um juiz que, frontalmente, ele disse que não acreditava no Tribunal do Júri. Depois de uns 40 julgamentos que ele presidiu, ele publicamente se retratou e disse que era uma instituição democrática e uma das melhores formas de se realizar a justiça. A indagação que eu faço a Vossas Excelências é se, na ampliação desses poderes do júri para julgamentos de outros delitos, que não aqueles contra a vida, se é viável isso no nosso aperfeiçoamento democrático. Eu já manifestei a minha opinião, eu acho que sim, eu acho que nós poderíamos ampliar a competência do Tribunal do Júri, não vejo nenhum problema nisso, acredito que haverá só vantagens nisso. Mas eu queria aproveitar para fazer uma observação que é extremamente importante com relação a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, aproveitar esse momento para deixar muito claro. O Supremo Tribunal Federal decidiu que, nos casos da interrupção de gestação com feto anencefálico, não há falar em aborto. Foi essa a decisão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a conduta é atípica porque não houve aborto, não há aborto. Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que o conceito vida não estaria presente
no aspecto de sua proteção penal, nesse caso da anencefalia. Né? Então, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, não se pode falar em aborto nesse caso, e sim interrupção de gestação ou antecipação do parto, mas jamais em aborto. Por isso que se deu um entendimento constitucional para esse caso. Né? Com relação a... Eu gostaria de encerrar a minha participação e, infelizmente, né, nós temos que acabar uma hora, né? Está muito gostoso, nós podemos ficar aqui muito mais tempo, mas eu gostaria de dizer que nós temos alguns caminhos ainda, alguns desafios para enfrentar. E eu apontaria 2 grandes desafios, que são desafios não apenas dos juízes, mas de toda a sociedade, na busca de um poder judiciário que se desvincule de toda essa ideia que se concebe do poder judiciário e que ele possa realmente cumprir a sua missão constitucional de garantir direitos. O primeiro desafio é a democratização das estruturas do próprio poder judiciário. Né? Nós temos que caminhar para isso, discutir profundamente isso, a sociedade precisa discutir isso, a JD tem feito um esforço enorme para isso, para discutir a democratização das próprias estruturas do judiciário. Para quem não conhece, para quem não sabe, é bom que saiba. Por exemplo, hoje ainda nós temos as cúpulas dos tribunais estaduais, ou seja, presidência, vice-presidência e corregedoria, ainda hoje eleita apenas e tão somente pelos desembargadores. Os juízes não votam, não têm direito a voto. Os 5 mais antigos. E mais, os elegíveis, os candidatos, são os mais velhos. Ou seja, se os 3 mais velhos se candidatarem, eles estão eleitos, porque são os mais velhos. É o mais velho para um cargo, o mais velho para outro, pronto, preenche os cargos. Né? Então nós temos que democratizar, temos que mudar essa coisa. O CNJ, a composição do CNJ, a composição do Supremo Tribunal Federal, que não tem nada de democrático na escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A Associação Juiz para a Democracia encaminhou para a presidenta Dilma recentemente uma sugestão para que ela democratizasse a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, há uma série de propostas que nós temos que fazer, nós temos que nos debruçar nelas, nós temos que trabalhar por essa democratização das estruturas do judiciário, para que não seja tão hierarquizada, tão antidemocrática como é atualmente. E um segundo momento, e isso aí é uma missão de todos nós e todos os juízes principalmente, é que todos os juízes assumam realmente esse compromisso de garantidores dos direitos de todos os cidadãos e cidadãs. Que o juiz se torne realmente, essa é a grande função do juiz, garantidor dos direitos. Porque aí nós podemos discutir essa questão da justiça. O que é justiça? O que é fazer justiça? Nós podemos ter conceitos metafísicos, filosóficos sobre justiça, mas justiça, para mim, é garantir direitos. E garantir direitos resvala muito na questão da construção dos direitos num sistema legal em que você tem direito dos vencidos e direito dos vencedores. Então nós temos a justiça dos vencidos e a justiça dos vencedores. E enquanto os juízes desse país não optarem por uma opção de serem realmente garantidores dos direitos dos vencidos e que realmente puderem garantir os direitos humanos, realmente vai ser muito difícil fazer o resgate desse ideário que se criou, dessa ideia do Poder Judiciário que se construiu ao longo da história e que os escritores e os poetas e os filósofos também desvelam e escancaram para todos nós juízes, e ao invés de ficarmos refutando essas ideias, nós temos que, na verdade, incorporá-las, fazer uma autocrítica, uma crítica com muita alteridade, com muito compromisso com a democracia. Muito obrigado pela atenção de todos. João.